Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Hoje é segunda-feira, a gente vai ler a respeito desse versículo. Então, pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione, que a gente possa sentir a presença do Espírito Santo, que o Senhor transforme os nossos corações, nos renove de força. Queremos pedir, Deus, que o Senhor nos conduza nessa segunda-feira, nesse início do nosso dia. A gente está lendo o devocional, estamos entregando nossa vida a Ti. E o título do texto de hoje é Um Exemplo que Vale a Pena Seguir, baseado em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Jesus ficou em silêncio enquanto 600 homens o despiam, cuspiam, batiam e zombavam dele. Ele ficou ali enquanto eles torciam espinhos em uma coura e enfiavam em sua cabeça. Observou enquanto eles tiravam a sorte por suas roupas. Ele foi rejeitado, acusado, espancado, despido, crucificado e suportou tudo isso de boa vontade por amor. Imagine ter poder e autoridade ilimitados e desistir de tudo. Imagine sacrificar voluntariamente sua vida para que os outros também possam experimentar o amor profundo e incondicional de Deus. Isto é o que Jesus fez por nós. Em Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 8 diz: Sendo em forma de Deus, não teve por usurpar ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus sabia a quem ele pertencia e o que ele foi chamado a fazer. Ele sabia que o serviço altruísta importava mais do que o egoísmo. Ele sabia que a humildade era maior do que o orgulho. E ele sabia que obedecer a Deus levaria a Deus a nossa liberdade e a sua glória. Jesus exemplificou a humildade ao dar a vida para que pudéssemos conhecer o amor de Deus pessoalmente. E se dissermos que seguimos a Jesus, então precisamos ter a mesma atitude e perspectiva de vida que Jesus tinha. Mas só podemos fazer isso permanecendo unidos em Jesus enquanto seguimos o seu exemplo juntos. Então, como nos mantemos unidos, demonstrando amor um pelos outros? E como podemos demonstrar amor pelos outros? Pensando primeiro nas outras pessoas e escolhendo não guardar rancor. O verdadeiro amor requer disposição de abandonar o orgulho e servir sem esperar nada em troca. Eu acho que isso é uma das coisas mais desafiadoras, né? É servir com todo o nosso coração e não esperar nada em troca. Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela estava triste porque ela fez tudo por uma amiga, pela filha, por ela, ajudou em momentos desafiadores e a mãe foi lá e entregou a filha para uma outra pessoa batizar. E aí ela estava se questionando, sabe? Se essa amiga, poxa, ela fez tudo, né? Por quê? Porque quando a gente faz pelo outro, a gente espera algo em troca. E, infelizmente, esse não é o amor verdadeiro, né? O amor verdadeiro, ele requer disposição de abandonar o orgulho e servir sem esperar nada em troca. Em João capítulo 15, versículos de 12 a 13 diz: O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Então, a quem você pode demonstrar amor hoje? Separe alguns momentos e permita que Deus revele
como você pode aceitar a humildade de forma prática, permanecer unido no amor e servir os outros de forma altruísta hoje. Então, como que a gente pode servir as pessoas, amar, não esperar nada em troca, buscar ser semelhantes ao que Jesus foi? Como que a gente pode viver com a mentalidade de Cristo, né? Escutar alguém com empatia e graça, mostrar gratidão por um dom em vez de se gabar dos seus bens. Jesus, o Senhor, nos mostrou como deve ser a verdadeira humildade. Obrigada por sua bondade e graça com cada um. Por favor, mostre-nos como ter a mesma atitude em relação aos outros como o Senhor teve em relação a cada uma de nós. Ensina-nos a amar as pessoas incondicionalmente e sacrificialmente para a sua glória e para o bem delas. Amém. E quando a gente fala, mas eu não consigo, né? Eu faço e eu espero, ou, né, como que eu amo o outro? Se não consegue, a gente tem que ajoelhar, quebrantar o nosso coração e falar, Senhor, nos ensina a amar, né, incondicionalmente as pessoas, nos ensina a servir, que o Senhor tire de nós o nosso orgulho, o ego, vaidade, trabalhe o nosso coração, porque tudo que a gente pede em oração, Ele nos dá. Então não é só pedir para que Ele realize os nossos sonhos, os nossos desejos, mas é pedir diariamente que Ele nos dê sabedoria para que a gente cultive um coração igual ao dele. O Deus que criou o universo, Ele anseia passar tempo com cada um aqui. Esse momento é um momento de oração guiada. Peço que você respire fundo. Suspire. Coloque um sorriso no seu rosto. A sua presença, ela é muito importante para Deus. Agora a gente vai agradecer. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 diz: Irmãos, cumpre-nos dar graça a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Quem incentiva, desafia ou fortalece você? Agora é o momento da gente agradecer a Deus pela nossa vida e também agradecer por uma ou duas pessoas. Você pode citar o nome delas e alguma das coisas que elas fizeram pela sua vida e você é grata. Então, eu vou ficar em silêncio enquanto vocês vão pensando em coisas pelas quais vocês querem agradecer. Por ter acordado, pelo seu trabalho, pela sua família. E vai cultivando esse sentimento verdadeiro de gratidão no seu coração. Vai lembrando de momentos, de pessoas que têm te fortalecido, pessoas que têm te ajudado. Vai lembrando quais as coisas que ela fez na sua vida. E às vezes a gente não, no momento da ajuda, a gente não reconhece, mas que a gente possa agradecer agora mentalmente mesmo a Deus por ter colocado essa pessoa, agradecer a vida dela. Obrigada a Deus pelo nosso alimento, pelo nosso lar, por colocar as pessoas certas na nossa frente. E se às vezes você não consegue lembrar de alguém que te fortaleceu, que te ajudou, peça a Deus que coloque pessoas boas no seu caminho, pessoas de Deus, pessoas que querem o seu bem. Ajoelha, quebrando o seu coração, peça a Ele isso. Obrigada a Deus por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará na nossa vida. Te agradecemos por esta segunda-feira, pela nossa comunhão, pela nossa comunidade, perseverança, fé. Que cada dia mais o Senhor cultive esse sentimento em nós, nos mostrando a verdade, fazendo com que a gente se importe
com coisas que vêm do Senhor, coisas que são para a vida eterna, e não só coisas terrenas, passageiras. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se no dia de ontem fizemos algo que não foi do seu agrado, pode ser um pensamento, uma atitude, ego, vaidade, não ter paciência com as pessoas, julgamento, olhar o outro e julgar a maneira com que ele conduz, se veste, anda, fala. Que a gente possa também, Deus, perdoar todos aqueles que de alguma forma nos prejudicaram, que a gente possa liberar perdão, para que a gente possa seguir em frente, nos libertar de toda mágoa, rancor. E agora é o momento da gente orar, intercedendo pela vida de alguém. E agora você pode colocar uma pessoa em pensamento. Você pode profetizar palavras de bênção para a vida dela. Que Deus a abençoe, a cure. Que Deus esteja presente em todos os momentos de dificuldade. Coloque os anjos em volta dela, proteja de todas as tentações. Em Salmos, capítulo 8, versículos de 4 a 5 diz: Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizestes, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Agora é o momento da gente entregar as nossas preocupações a Deus, entender que Deus, Ele se importa com cada uma de nós, independente do tamanho da sua preocupação. Às vezes a gente pensa, nossa, tem tanta gente, doente, em estado terminal, pessoas em situação de rua, e às vezes a gente pensa que o nosso problema é muito pequeno para levar a Deus. Mas Deus, Ele se importa com você, Ele conhece o seu coração, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe os fios de cabelo que tem na sua cabeça. E Ele quer que você entregue a Ele todas as suas preocupações para que Ele te dê, em troca, a paz dEle. Então agora é o momento de você conversar sobre o que está te preocupando. Hoje, segunda-feira, a gente está iniciando mais uma semana, estamos no mês de julho. Pedimos que Ele nos abençoe, nos guie, nos direcione, porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos mostra qual que é o caminho, qual que é o nosso propósito. Às vezes não no nosso tempo, né? Mas no tempo dele. Mas Ele escuta tudo que a gente fala. E Ele é o nosso Pai, Ele quer o melhor para nós. Então eu vou ficar em silêncio e você pode entregar tudo a Ele, não só as suas preocupações e ansiedades, mas também entrega os seus desejos, os seus sonhos. Fala para Ele o que você quer. Tenho certeza que Ele vai ouvir sua oração e que de alguma forma a resposta vai vir para você através de sonhos, através de palavras, através de outra pessoa. Eu vou ficar em silêncio e você pode entregar a sua vida a Ele agora.
Obrigada, Senhor, por este momento. E se você quiser, depois da rotina, você pode continuar esse tempo em oração, entregando a sua vida a Ele, dando mais detalhes, conversando, porque Deus é o nosso melhor amigo. Ele está aqui para nos escutar a qualquer momento. E agora a gente vai afirmar algumas palavras positivas para o nosso dia. Como é bom ter um Deus que nos conduz ao longo da semana, abrindo portas e caminhos para que a gente possa cumprir o nosso propósito, abundar na nossa vida e na vida de todas as pessoas na nossa volta. Eu estou disponível para receber todas as oportunidades que chegam esperadamente e inesperadamente. Como é bom ter dinheiro suficiente para poder transbordar na vida dos nossos e nas pessoas que precisam, servindo não só financeiramente, mas também com o nosso tempo, amor, dando acolhimento. Como é bom levar fé, esperança, a palavra para as pessoas à nossa volta. Que essas palavras de afirmações que a gente falou hoje, como afirmando como uma verdade, possam estar cada vez mais no nosso coração, no nosso íntimo, e que a gente vai cultivando isso, acreditando nisso como uma verdade, e se essa não for sua realidade hoje, para que ele se transforme. Que quando a gente afirma, nossa palavra tem muito poder. Quando a gente entrega a nossa vida a Deus, quando a gente afirma coisas positivas para o nosso dia, isso faz com que a gente esteja aberta para receber. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando a gente fala palavras negativas, a gente também acaba atraindo isso. Então, se você fala que sua vida é abundante, ela será. Se você reclama que ela não é, isso também será uma verdade. Então, que essa semana você cultive pensamentos positivos, palavras positivas, e que isso não seja só da boca para fora, isso seja do fundo do seu coração. Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe essa segunda-feira, essa semana, coloque as pessoas certas na nossa frente, as palavras certas na nossa boca, que haja luz no nosso pensar, luz no nosso falar e luz no nosso sentir. Que Deus te abençoe, você, toda a sua família, uma ótima semana e nos vemos amanhã.